Existe uma cidade no Brasil onde as placas de rua são escritas em alemão. Bem-vindos ao Brasil Curioso, onde famílias ainda cozinham receitas trazidas da Europa há mais de 160 anos, onde crianças crescem falando 2 idiomas, o português e um dialeto que quase desapareceu do mundo. E tem gente que vai até lá e jura que não parece Brasil. Mas como isso é possível? Como uma pequena colônia agrícola, perdida no interior de Santa Catarina, conseguiu preservar uma identidade cultural tão forte, enquanto o Brasil ao redor dela mudava completamente? Para responder isso, a gente precisa voltar para a Europa do século XIX. Por volta de 1850, a Alemanha vivia um momento difícil. Crises econômicas, fome, superpopulação, e o governo brasileiro, que queria ocupar o sul do país, fez uma oferta simples: terra, liberdade e a chance de começar do zero. Centenas de famílias embarcaram. A maioria delas vinha de uma região chamada Pomerânia, no norte da Alemanha. Trabalhadores rurais, pequenos agricultores, pessoas comuns que não tinham muito a perder. E foi no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que muitos deles decidiram desembarcar. A colonização oficial de Pomerode começa em 1863. Os primeiros colonos subiram o Rio do Testo a pé. As primeiras casas não eram casas de verdade. Eram estruturas simples, de pau a pique, cobertas com folhas de palmeira. Não tinha cidade, não tinha estrada, não tinha nada, só floresta. E famílias tentando sobreviver. Mas junto com essas famílias, chegou algo que nenhuma floresta conseguia engolir: a cultura, a arquitetura em Chaimel, a culinária, o alemão falado no cotidiano, as igrejas, os clubes de caça e tiro, as escolas comunitárias. Em praticamente toda a vila criada por esses imigrantes, existia a mesma combinação: uma igreja, uma escola e um clube. E essa estrutura, simples assim, foi o que manteve a identidade do Grupo Viva por gerações. Inclusive, o próprio nome, Pomerode, carrega isso. Uma das explicações mais aceitas é que vem de Pommern, a Pomerânia, combinado com Rodern, que significa remover tocos da terra para torná-la cultivável. Ou seja, o nome da cidade literalmente significa transformar floresta em vida. E é exatamente isso que os colonos fizeram. Mas aqui tem um detalhe que eu acho fascinante. Pomerode não preservou apenas construções antigas. Ela preservou comportamento. Hoje, andando pela cidade, você ainda encontra pessoas conversando em alemão no mercado, na padaria, na fila do banco. Não é encenação para turista. É o jeito que essas famílias sempre se comunicaram. E isso tem uma explicação bastante concreta. Durante décadas, Pomerode foi uma cidade de difícil acesso. O único caminho até Blumenau era uma estrada de terra que margeava o Rio do Testo. Atravessar rios, percorrer quilômetros de chão batido. Tudo isso criou comunidades muito fechadas em si mesmas. E isolamento, nesse caso, funcionou como uma espécie de cápsula do tempo. As famílias mantinham as tradições, não porque eram obrigadas, mas porque era a única cultura que conheciam. Era o que existia dentro daquelas comunidades. Um dos símbolos mais visíveis disso é a arquitetura em Chaimel. Você provavelmente já viu. Aquelas casas com vigas de madeira aparentes do lado de fora, tijolos encaixados entre as estruturas. É um estilo de construção tradicional alemão. E Pomerode tem uma das maiores concentrações desse tipo de construção no Brasil inteiro. Andar pela rota do Enchaimel parece menos estar no Brasil, e mais atravessar algum vilarejo europeu que alguém esqueceu no meio da mata. Com o tempo, a cidade também foi crescendo economicamente. Primeiro vieram pequenas empresas familiares, laticínios, fábricas de móveis, cerâmicas. Depois, a indústria têxtil, metal mecânica e de porcelana transformaram Pomerode
em um polo industrial relevante de Santa Catarina. Hoje, mais de 70% da mão de obra da cidade trabalha na indústria. Mas o que colocou Pomerode no mapa nacional não foi a economia, foi a cultura. A cidade inteira foi construída em torno da ideia de experiência cultural. Tem a Festa Pomerana, uma das maiores celebrações de cultura alemã do Brasil, com música, dança, culinária típica e tradições que continuam sendo transmitidas de geração em geração. Tem a Osterfest, a festa de Páscoa, que transformou Pomerode em referência nacional nesse período. E tem algo que vai além dos eventos: a qualidade de vida. Pomerode aparece consistentemente entre os melhores municípios para viver no Brasil, em indicadores de saúde, educação e desigualdade social. Uma cidade pequena, mas com resultados que municípios muito maiores têm dificuldade de alcançar. Mas existe uma pergunta que eu não consigo ignorar quando penso em Pomerode. Até que ponto uma cidade consegue manter sua identidade original, sem se transformar apenas numa versão turística dela mesma? Porque esse é o risco real quando cultura vira produto. Quando a tradição existe mais para foto do que para a vida cotidiana. Quando as casas em Schimmel viram cenário. Quando o dialeto alemão só aparece nos cartazes dos festivais. Hoje, Pomerode tem pouco mais de 34 mil habitantes. Uma cidade pequena, que começou como uma colônia isolada no meio da mata e que, mais de 160 anos depois, se tornou uma das maiores referências culturais do sul do Brasil. O que me impressiona nessa história não é o tamanho do que foi construído, é o fato de que boa parte dessa cultura ainda faz parte da vida real das pessoas. Ela não existe apenas para visitante. Ela continua existindo para quem mora ali. E talvez seja exatamente isso que faz Pomerode parecer um lugar fora do tempo. Não porque ela parou, mas porque ela escolheu, de alguma forma, não esquecer de onde veio. Um pedaço da Alemanha, construído tijolo por tijolo no interior do nosso Brasil curioso. E talvez o mais curioso sobre o Brasil seja o quanto ainda existe para descobrir. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo Brasil Curioso.